Queridos amigos em todo o Brasil, nos acompanhando no canal Penal em Foco Online, vamos continuar com a nossa série Conceitos Estranhos do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Hoje respondendo a seguinte indagação: o que é uma sentença suicida? Eu sei que você já imaginou várias folhas de papel caindo do alto de um prédio, se espalhando pela rua, entrando pelos bueiros, uma sentença suicida. Mas vamos ver o conceito técnico desta expressão. O que é uma sentença suicida no processo penal? Primeiramente, vamos definir quais são as partes que compõem uma sentença. De que forma uma sentença é estruturada? Eu lembro a você que a sentença é uma decisão judicial em que no processo penal o juiz absolve, condena ou declara extinta a punibilidade. No processo penal, portanto, a sentença pode ser uma sentença absolutória, absolvendo o réu, uma sentença condenatória que condena o réu ou uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. E a sentença vai se dividir em partes. De que forma é estruturada uma sentença? Quando falamos em sentença, temos que definir quais são as partes que formam uma sentença. Quais são as partes que formam uma sentença? Inicialmente, a sentença é formada por um relatório. O relatório é aquela parte da sentença em que o juiz relata tudo de relevante que ocorreu no curso do processo. Oferecimento da denúncia às folhas tais na data tal. Recebimento da denúncia às folhas tais. O acusado foi citado e apresentou resposta preliminar à acusação. O juiz não absolveu sumariamente o acusado, determinando a designação da audiência de instrução e julgamento que foi realizada na data tal. Na audiência foram ouvidas as seguintes testemunhas. Depois foi realizado o interrogatório do acusado. Então o juiz relata nesta fase o que aconteceu de relevante no curso do processo. É a etapa de relatório que compõe uma sentença. O relatório, portanto, é a primeira etapa de uma sentença. A segunda etapa de uma sentença é a etapa de fundamentação. Depois de fazer o relatório, é quando o juiz começa a decidir. O juiz, então, na sentença diz: este é o relatório, passo a decidir. Quando ele passa a decidir, ele passa a argumentar. Ele passa a utilizar as normas e princípios vigentes de acordo com as provas que foram colhidas no curso da instrução. O juiz, então, diante dessas provas, aplica o direito vigente, aplica as normas e princípios do direito penal e do processo penal para poder argumentar, para que depois possa chegar a uma conclusão. Esta fase, portanto, da fundamentação é a fase em que o juiz argumenta, em que o juiz aplica as normas e princípios para que possa depois chegar a uma conclusão acerca daquela argumentação que ele fez. É a fase de fundamentação de uma sentença. E é importante lembrar que a Constituição Federal prevê que toda decisão judicial deve ser fundamentada. Lembre-se o seguinte: em relação ao relatório, que é a primeira etapa da sentença, o relatório será dispensável na sentença proferida no juizado especial criminal. Tome cuidado. Na sentença proferida no juizado especial criminal, é dispensável a etapa de relatório, em nome da celeridade. Mas a fundamentação é essencial. O relatório é dispensável, mas a fundamentação é essencial na sentença proferida no juizado especial criminal. Qual é a terceira etapa da sentença? A terceira etapa é o denominado dispositivo ou parte dispositiva da sentença. Dispositivo ou parte dispositiva da sentença. É quando finalmente o juiz conclui. Ele julga procedente ou improcedente a pretensão punitiva de acordo com aquilo que ele fundamentou. Se na fundamentação o juiz argumenta, aplica as normas e princípios, na parte dispositiva o juiz simplesmente conclui. É quando o juiz diz: julgo procedente a pretensão punitiva da denúncia, constante da denúncia. Julgo improcedente a pretensão punitiva constante da denúncia.
É o que o juiz diz nessa etapa dispositiva. É quando o juiz conclui se vai condenar, se vai absolver ou se vai declarar extinta a punibilidade. É a conclusão do juiz acerca daquilo que ele argumentou. É a parte dispositiva de uma sentença. E a quarta etapa da sentença é a etapa da autenticação, ou parte autenticativa da sentença. Na autenticação, o juiz assina a sentença, o juiz subscreve a sentença, e a sentença, para ser válida, tem que ter a assinatura de um juiz competente. Então, o juiz assina a sentença, temos então a parte autenticativa da sentença. São, portanto, as 4 etapas que constituem uma sentença. E o que é uma sentença suicida? A sentença suicida é aquela em que há uma manifesta contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença. A sentença suicida é aquela em que há uma manifesta contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, entre aquilo que o juiz argumenta e aquilo que ele conclui. Imagine que numa sentença, o juiz, na etapa de fundamentação, argumente no sentido de que não há provas para a condenação do acusado. O juiz diz que o depoimento das testemunhas não foi suficiente para que se diga que aquele réu é autor da infração. O exame pericial também não atestou a autoria delitiva, não foi capaz de indicar que aquele acusado é o autor da infração. Diante desta argumentação, nós presumimos que o juiz irá absolver o réu. Mas, se ele na argumentação diz que não há provas para a condenação e no final conclui pela condenação do réu e na parte dispositiva ele julga procedente a pretensão punitiva para condenar o réu às penas de determinado tipo penal, temos aí uma sentença suicida. O juiz, na fase de argumentação, disse que não havia provas para a condenação, mas na parte dispositiva julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu. Sentença suicida. O contrário também pode acontecer. O juiz, na sua fundamentação, na sua argumentação, diz que existem provas cabais para a condenação do réu, diz que as provas atestam de forma cabal a autoria delitiva. E embora na fase de fundamentação o juiz diga que realmente o sujeito é autor da infração, quando chega ao final, julga improcedente a pretensão punitiva para absolver o acusado. Sentença suicida. O que é, portanto, a sentença suicida? É aquela em que há uma manifesta contradição entre a etapa de fundamentação e o dispositivo de uma sentença. Quando há uma sentença suicida, qual é o recurso cabível? A priori, cabe o recurso de embargo de declaração, artigo 382 do Código de Processo Penal. Este é o recurso cabível no caso de sentença suicida. E no processo penal, os embargos serão cabíveis quando na sentença houver obscuridade, quando na sentença houver ambiguidade, quando houver contradição ou quando houver omissão. No caso de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, serão cabíveis os embargos de declaração. Com a sentença suicida, existe uma manifesta contradição na sentença. Manifesta contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Sentença suicida. Cabíveis os embargos de declaração. E no CPP, o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 2 dias. Então, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 2 dias. No juizado especial criminal, os embargos serão cabíveis no prazo de 5 dias. Então, no juizado, o prazo para os embargos de declaração é um prazo de
5 dias. Tome cuidado. No Código de Processo Penal, este prazo de 2 dias é um prazo menor do que o prazo do juizado. E no Código de Processo Penal, a interposição, a oposição dos embargos interrompe o prazo da apelação. Então, opostos os embargos pela parte, haverá interrupção do prazo da apelação. Significa que quando aberto o prazo para o recurso de apelação, o prazo será inteiro. O prazo de 5 dias será inteiro, independentemente de a parte ter opostos embargos de declaração no primeiro ou no segundo dia. Quando o juiz julgar os embargos que abrir o prazo para a apelação, haverá o prazo de 5 dias para que haja a interposição do recurso de apelação. Já no juizado especial criminal, muito cuidado, porque a oposição dos embargos suspende o prazo da apelação. E no juizado o prazo da apelação é um prazo de 10 dias. Se, por exemplo, os embargos são opostos no 4º dia, considerando que o prazo é de 5 dias, se você considerar que a apelação deve ser interposta no prazo de 10 dias, opostos embargos de declaração no prazo de 4 dias e julgados os embargos pelo juiz, depois reabre o prazo para a apelação. Porém, agora a parte só terá 6 dias para a interposição da apelação, tendo em vista que ela já gastou 4 dias em relação aos embargos, porque no juizado os embargos de declaração suspendem o prazo para a interposição da apelação. Diante de uma sentença suicida, recurso cabível, embargos de declaração. A sentença suicida é uma sentença absolutamente nula. A sentença suicida está eivada de nulidade absoluta. Se os embargos de declaração forem improvidos pelo juiz de primeira instância, caberá recurso de apelação para questionar a sentença suicida. E nesta apelação, a parte pedirá a anulação da sentença. Essa sentença está eivada de nulidade absoluta. Inclusive, o tribunal pode anular esta sentença de ofício, acaso não haja pela parte a impugnação desta nulidade. Se o tribunal verificar que aquela sentença é de fato uma sentença suicida, poderá haver de ofício a declaração da nulidade desta sentença. A sentença suicida, portanto, está eivada de nulidade absoluta. Num primeiro momento, cabíveis embargos de declaração, improvidos os embargos, cabível recurso de apelação para que o tribunal anule a sentença. Não havendo a impugnação no recurso de apelação, pode o tribunal, de ofício, declarar a nulidade desta sentença. Você aprendeu então o que é uma sentença suicida? Nos próximos vídeos, veremos mais conceitos estranhos do direito penal e do direito processual. Do direito processual penal. Até lá!